abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz. Tudo bem, eleitos, eleitas do Cristo ressuscitado. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, daqui da cidade de São Paulo, ok? Gostaria de compartilhar um tema com vocês, ok? Um tema de suma importância, que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ok? Podemos ler? Vamos ler então, vamos lá. Versículo 14 diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça aí, diga glória ao Abba. Glória ao Abba. Estamos debaixo desta maravilhosa graça. Meus irmãos, eu gostaria de colocar um tema para esta mensagem, para que nós venhamos crescer nesta graça, neste conhecimento, ok? Foi o que Jesus, quando esteve na terra, nos dias da sua carne, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Vamos crescer? Vamos. Meus amados, mediante este capítulo de Romanos, capítulo 6, verso 14, eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem. O tema para esta mensagem é uma pergunta, o qual é: o que é estar debaixo da graça? Ok? Este é o subordinado tema para esta mensagem. O que é estar debaixo da graça? Ok? Este tema é uma pergunta. Meus irmãos, primeiramente, nós devemos entender a definição da palavra graça. A palavra graça, ela vem do grego, que quer dizer charis, que significa favor imerecido, ok? Isto, favor imerecido. Ou se não, benevolência imerecida, ok? Isto é o significado da palavra graça. Então, vamos entender o que é estar debaixo da graça, ok? Porque nós vemos muitas pessoas falarem da graça. Nós vemos ao sair na rua, né? Ao sair nas ruas, a alguns locais, nós encontramos placa, né? Nas chamadas igrejas com o nome graça. Igreja, graça, não sei do que. Igreja da graça. Igreja da graça do... Então, mas na realidade, ao entrarmos ou ao entrarmos, né, nesta localidade, nós podemos detectar que não tem nada de graça lá. Ou seja, a mensagem que eles anunciam não tem nada a ver com graça ou com o evangelho da graça. Tá entendendo, queridos? Então, estar debaixo da graça, querido, primeiramente, ou primeiro ponto, é reconhecer o que Jesus fez na cruz. Quando a pessoa reconhece este primeiro ponto, e ela reconhece, né, os feitos de Jesus na cruz, ela passa a ter o entendimento, ela passa a ter o conhecimento
da verdadeira graça. Você entende, queridos? Ela começa a ter o verdadeiro entendimento do evangelho da graça, a qual é o que a qual é o que eu prego, a qual é o que eu anuncio, a qual é o que eu me expresso. Tá entendendo? Eu expresso com a ajuda do Espírito Santo o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado. Então, quando nós temos esse conhecimento, chegamos a esse conhecimento, né? E começamos a entender os feitos da cruz, né? Começamos a entender os feitos que Jesus fez naquela cruz, né? A obra que Jesus fez naquela cruz, nós começamos a entender verdadeiramente este evangelho da graça, este verdadeiro evangelho da graça, né? Então, meus amados, estar debaixo da graça é isto, é reconhecer o feito de Jesus lá na cruz. Irmão Cláudio, quando é que eu não reconheço? Quando você não tem o conhecimento do que foi feito lá na cruz. Tá entendendo, querido? Por exemplo, diversos feitos que ocorreu, que aconteceu na morte de Jesus naquela cruz. Tá entendendo? Um dos feitos é tirar o pecado. Logo, tirando o pecado através da morte de Jesus, ele também tira a condenação. Devemos entender que antes da morte de Jesus, antes dos feitos de Jesus na cruz, toda a humanidade ela nascia no pecado. Está entendendo? Portanto, que Davi ele mesmo se expressou no livro de Salmos, se eu não me engano, 51, verso 5, que nasceu no pecado. Né? Ele se expressa que ele nasceu no pecado. E verdadeiramente todos que nasciam antes da morte de Jesus, tá entendendo? Todos que nasceram ali antes da morte de Jesus, todos nasciam no pecado. Tanto judeus, como gentios, como gregos, todos nasciam no pecado. Por quê? Porque o pecado de Adão, ele contaminou toda a humanidade. Logo, precisava desse feito de Jesus na cruz. Qual feito é este? Da sua morte, do derramamento de sangue de Jesus na cruz, pelos seus escolhidos. Tá entendendo, querido? Então, Jesus precisava, como fez, né? Se colocou ali, né? Para ser morto. Ele sabia que seria morto em pró dos seus escolhidos. Ele sabia que ia ser morto a favor dos seus escolhidos. E um desses efeitos, né, desses feitos, né, um desses feitos de Jesus foi o quê? Ir para a cruz para ser morto, para quê? Para tirar o pecado da humanidade. Se nós lermos em João, livro histórico de João, capítulo 1, verso 29, pode abrir a sua Bíblia aí, acompanha aí, estou caminhando aqui, tá? Se você vê aí em João, livro histórico de João, capítulo 1, verso 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. Viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele veio para quê?
Acabamos de ler em 1 João, livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. João Batista, ele viu Jesus vindo ter com ele e ele se expressou. João Batista se expressou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Só que tem muitos que não entendem isso. Aqui está escrito que ele tirou, certo? Logo, se eu disser, ou se eu dizer, que fulano está em pecado, eu estou anulando o que Jesus fez lá na cruz. Logo, eu anulando o que Jesus fez lá na cruz, eu não estou debaixo da graça. Está entendendo, queridos? Então, o que é estar debaixo da graça? É acreditar nos feitos de Jesus e saber que quando Jesus ele vai ser levado naquela cruz, quando Jesus ele vai para ser morto e ele morre, derrama o seu sangue, através daquele sangue derramado na cruz, ele faz expiação do pecado da humanidade, dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Logo, tirando o pecado, não tem morte. Porque na verdade, querido, como assim não tem morte? Vou te explicar. Na verdade, antigamente, antes da cruz, todos que morriam, eles morriam e as suas almas ficavam presas na sepultura, chamado Sheol, chamado inferno. Tá entendendo? Porque inferno não é como a religião diz e pregam e anunciam, dizendo que é um lago de fogo. Se procurar a palavra inferno no Google, né, você vai ver que inferno quer dizer Hades, mundo dos mortos, quer dizer Sheol, ou Sheol, né, que também quer dizer sepultura. Então isto é um inferno. Então todos aqueles que morriam no pecado, né, que morreram lá no pecado, eles iam para esse lugar, as suas almas iam para este lugar, para a sepultura. Pois bem, então, aqueles que entendem, né, os efeitos de Jesus na cruz, né, eles reconhecem esses feitos de Jesus na cruz, eles sabem que não existe mais pecado que o condene. Porque Jesus ele veio e tirou o pecado do mundo. Está escrito, acabamos de ler, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então Jesus ele tirou o pecado, querido. Não adianta você apontar Cicrano, Fulano, Bertrano, que está em pecado, né, devido às obras da carne dele. Não adianta nós acusar os nossos irmãos. Jesus ele tirou o pecado que condenava os nossos irmãos. Está entendendo? Ele tirou. Não há mais condenação para os eleitos de Deus. Não adianta questionar a palavra. É a palavra que está dizendo. Só que nós que estamos debaixo da graça, nós entendemos isso. Porque chegou este conhecimento a nós. E nós demos lugar, nós demos braço a torcer, a reconhecer os feitos de Jesus na cruz. Verdadeiramente, ele tirou o pecado. E se você ler lá também Hebreus, capítulo 9, versículo 26, está escrito lá. Leia o versículo todo do capítulo 9 de Hebreus, verso 26. Leia aí na sua Bíblia. Abriu? Achou? Você vai ver que pela morte de Jesus ele aniquilou o pecado. Aniquilar é o quê? Hein, irmão? Minha irmã? Ei, você que está me ouvindo aí do outro lado. O que é aniquilar? Não é destruir? Aniquilar é isso, querido. Ele tirou. Então,
Este, né, é um dos feitos de Jesus na cruz. Então, quando você vê alguém falando que não existe o pecado, não estranhe isso, queridos. Que Jesus tirou o pecado, não estranha, porque ela está debaixo da graça. Desta maravilhosa graça. Só que quando você começa a compreender, a entender o que é a graça, que é favor imerecido, você vai compreender o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado. Ele fez um favor imerecido, o povo não merecia. Ele fez uma benevolência imerecida, mas quem foi que fez? A graça. Quem é a graça? Jesus. Está entendendo, meu querido? Então, o que é estar debaixo da graça? Que é o nosso tema. Estar debaixo da graça é reconhecer os feitos de Jesus naquela cruz. Então, naquela cruz, Jesus, ele tirou o pecado, querido. Está entendendo? Naquela cruz, além de Jesus tirar o pecado, ele também resgatou os irmãos daquela época das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: e que nos tirou do poder das trevas. Somente a parte A. E que nos tirou do poder das trevas. Você entende os benefícios da morte de Jesus naquela cruz? Você entende os efeitos de Jesus, né? Reconhece, você compreende o que Jesus fez lá naquela cruz? Naquela cruz, irmãos, irmãs, houve efeitos. Um dos efeitos é tirar o pecado. Um dos efeitos. Outros dos efeitos da morte de Jesus na cruz foi o quê? Tirar os irmãos das trevas. Porque eles estavam antes da cruz nas trevas. Então, quando a pessoa reconhece que ele não mais está nas trevas, como diz a religião, como diz os pastores, que fulano, cicrano está nas trevas, ele não está debaixo da graça. Ele não reconhece os feitos de Jesus na cruz. Não conhece. Não chegou a ele este entendimento. Não chegou a ele ou a ela este conhecimento. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, eu venho aqui anunciar a você que não existe mais ninguém no império das trevas. Porque se eu disser ou dizer que alguém está em trevas, eu estou anulando o que Jesus fez lá na cruz. Deu para entender? Deu para entender, queridos? Olha o que está escrito em Colossenses 1,13. E que nos tirou do império das trevas. O que era o império das trevas, irmãos? Era a lei de Moisés, era o pecado, a morte. Isso era o império das trevas. Está entendendo, queridos? Só que Paulo, ele disse lá onde nós lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que ele, vamos reler aqui, o próprio Paulo falando assim desta forma: pois o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não terá domínio sobre nós. Por quê, Paulo? Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então a lei também, né, era um ministério de morte. Em Coríntios fala isso, que a lei era um ministério de morte. Só que quem tem esse conhecimento e dá braço a torcer a este conhecimento, ele entende os feitos de Jesus na cruz e sabe que não está mais em trevas. Está entendendo? Estar em trevas é estar debaixo da lei. Logo, não estando debaixo da lei e nem no pecado, não tem trevas nenhuma. Deu para entender, queridos? Então, queridos, reconhecer os feitos de Jesus na cruz é entender que nós não estamos em trevas, coisa nenhuma. E quando eu tenho este conhecimento, este entendimento, eu estou debaixo da graça. Não fico apontando fulano, cicrano, Bertrano, dizer que ele está em trevas, dizer que ela está em trevas, dizer que ele está em pecado, porque se eu disser tudo isto, eu estou anulando o que Jesus fez lá na cruz. Está entendendo? Então, quantos e quantos não estão anulando o que Jesus fez na cruz? Estão anulando a sua graça. Estão anulando o seu favor imerecido. Estão anulando o seu favor, a benevolência imerecida. Ei, não anule a graça de Deus. Ok? Vamos ver aqui no mesmo versículo de Hebreus capítulo 1, verso 13, continuando a leitura, qual outro feito de Jesus que ele já nos proporcionou para os seus eleitos, para os seus escolhidos? Ele já transportou os seus eleitos para o reino de sua luz. Ou ele transportou os eleitos antes da cruz para o seu reino. Vamos ler isso? Vamos. Colossenses 1,13. Vamos lá. Vamos ler do 13. Vamos ler o versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas, certo? E nos transportou para o reino de seu Filho amado. Tá aí, queridos? Então, o que é estar em graça? O que é estar debaixo da graça? Estar debaixo da graça é eu reconhecer os feitos de Jesus. Saber e entender que ele já tirou o pecado, tirou o império das trevas, e agora ele transportou, que foi os irmãos antes da cruz, os judeus, os gentios convertidos, os gentios daquela época. Então ele transportou através da sua morte os irmãos para o seu reino. E nós fomos transportados? Não, nós não fomos transportados. Nós já nascemos neste reino estabelecido. Glória ao Abba. Glória ao Abba, querido. Nós, a igreja, você, eu, já nascemos nesse reino inabalável. Os irmãos antes da cruz precisou, tá entendendo? De ser transportado. O que é transportar? É tirar de uma localidade e colocar em outra localidade. Tá entendendo? Os nossos irmãos antes da cruz, judeus, os irmãos lá daquela época, eles foram transportados, foram levados para o reino de Deus, para o reino do seu Filho. Nós já nascemos no reino do seu Filho. Você vê o privilégio que trouxe a morte de Jesus naquela cruz. Ok? Vamos lá. Então,
Jesus ele tirou o pecado, tirou o império das trevas, transportou os seus filhos lá antes da cruz, né? Transportou os seus filhos, os irmãos daquela época, para o seu reino. Nós, igreja, hoje, na graça, nascemos já no reino. Esse reino que é inabalável, nada abala, nada derruba, nada destrói. Foi desse reino que já nascemos, ok? E para você, se você pegou no capítulo que nós lemos 6, versículo 14, você percebe também que Paulo disse assim, olha, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei. Então também Cristo veio para abolir, Cristo ele veio para cumprir a lei. Está escrito, não é isso? Mateus 5, 16, 17 ali. Cristo ele não veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei, ele precisava cumprir para que esta lei viesse a ser abolida, através também da sua morte. Isso está em Romanos capítulo 10, verso 4. Que o fim, né? Que Cristo é o fim da lei. Está entendendo? Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Está entendendo? Então foi na morte dele que ele aboliu. É bem verdade que o templo ainda estava de pé, precisava passar mais alguns anos da morte de Jesus até no ano 70 para este templo ser destruído pelo general Tito, né? E o seu grande exército que invadiu Jerusalém, que ali foi o juízo de Deus sobre Israel. Então, amado, voltando, o que é viver debaixo da graça? É entender esses feitos de Jesus na cruz, querido. Está entendendo? E nós vemos, né, que muitos dentro das chamadas igrejas, eles anulam tudo isto. Logo, eu anulando tudo isso, eu não estou debaixo da graça. E o que acontece? Eu estou caído da graça. Está entendendo? Logo, eu não tendo este conhecimento, né? Eu não tendo este conhecimento, este entendimento sobre o que é a graça de Deus, o que é a graça de Deus, eu corro o risco de estar caído da graça. Como muitas pessoas estão dentro das chamadas igrejas evangélicas, né? Estão, na verdade, ressuscitando a lei para si. Uma hora eles é salvo, outra hora não é salvo. Uma hora é abençoado, outra hora está amaldiçoado. Então quem vive debaixo da lei é desta forma. Está entendendo? Eles ressuscitam a lei para dentro de si. Logo ressuscitando a lei para dentro de si, eles estão caídos da graça. Praticando obras, campanhas, jejum, santa ceia, tá entendendo? Votos. Então eles estão ressuscitando a lei para si. E na realidade eles estão caídos da graça. Tá entendendo? Aí uma hora está salvo, outra hora não, uma hora é santo, outra hora não é santo. Tá entendendo, queridos? Então caído da graça. Nós em graça entendemos essa benevolência da morte de Jesus lá naquela cruz. E nós abraçamos, nós entendemos isso e nós cremos nisto. Que aquela morte, aquela ressurreição não foi em vão. Ok? Então, este é o primeiro ponto. Reconhecer os feitos de Jesus naquela cruz. Entendeu? Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Jesus tirando o pecado, tirando a lei, tirando o império das trevas, transportando aquele povo judeus, os filhos de Deus daquela época antes da cruz, transportou eles ali para o seu reino. Nós já nascemos no reino,
sem pecado. Nós já nascemos com a obra consumada, com a obra feita. Está entendendo, querido? Então nós vemos agora que Paulo vem escrevendo aos Romanos, olha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Não há pecado em você. Jesus, ele te fez justo. A graça é isso. É fazer com que os injustos seja justo. É fazer com que o pecador seja justo. É fazer com que o aprisionado seja livre. A graça de Deus é isso. É fazer com que o condenado seja absorvido. É isso que é a graça de Deus, querido. É fazer com que o condenado seja absorvido, seja salvo. É isso que a graça de Deus ele fez, a graça de Cristo fez. Ele absorveu. Por isso que Paulo escreve aos Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Não há mais condenação para você, para mim, para nós, a igreja de Cristo. Esta graça, ela nos tirou do império das trevas, tirou-nos da condenação. Nós já nascemos justos. Nós já nascemos com tudo realizado. Ok, queridos? Não podemos esquecer que esta graça é maravilhosa. Ela nos abraçou. Ela nos aceitou. É por isso que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Para nós finalizar, porque já tem aí 30 minutos. Ok? Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vou estar lendo aqui para finalizar. Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, é pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Está aí, a salvação não vem de mim. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é presente, foi um presente de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esta graça foi tão maravilhosa que ela me salvou. Tá entendendo? Ela te salvou. Não tem como mais você perder esta salvação. Já foi carimbado. É um dom, é um presente, ele te deu de graça. Porém, para ele foi um grande preço, mas para nós foi de graça. Glória ao Abba por isto. Então, quem está verdadeiramente debaixo da graça, ele reconhece os feitos de Cristo naquela cruz. Você já é salvo, você já foi liberto do império das trevas, você já não é mais, não há condenação em você, você já está reinando em vida, já está no reino inabalável. Tá entendendo, querido? Toma posse disso daí. Entenda isso daí. Teja este entendimento. Ok, querido? Então, esta graça maravilhosa, ela nos deu salvação gratuita. Foi um presente de Deus, é um dom dele. E não vem do que eu faço, tá entendendo? Mas foi pela graça dele. Não é por obras, não é por aquilo que eu faço. Eu posso dar 1000 cesta básica, 300 cesta básica, 400.000 cesta básica, mas sem a graça não adianta de nada, querido. Essa graça nos alcançou. Nós temos que entender isto. Ok, queridos? Agora eu quero dizer algo importante para finalizar agora. Gálatas 5:4. Olha o que diz, querido. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Diz assim. Abra aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 4, para nós terminar. Diz assim: separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Amém? Você vê aqui a igreja de Gálatas. Eles tiveram conhecimento da graça. Eles viviam na graça. Eles estavam debaixo da graça.
Mas quando eles resolveram partir para a lei, para as obras da lei, para querer ser justificado, Paulo, ele disse para os Gálatas: vocês estão decaídos da graça. E o sistema religioso, infelizmente, com as suas práticas, com as suas obras, com os seus feitos, eles estão decaídos da graça. É bem verdade que tem muitos que não têm esse entendimento, este conhecimento. Mas quando eles começarem a entender que um jejum, né, querendo santificar a sua carne, sobe monte e desce monte, santa ceia, consagração, quando eles entender, né, campanhas em cima de campanhas, votos, quando eles começarem a entender que tudo isso daí faz com que eles venham ficar decaídos da graça, aí eles vão falar: poxa, tivemos decaído da graça, mas eu quero reconhecer e dar abraço a torcer a esta graça maravilhosa. Outrora, estávamos também decaídos da graça. Estávamos como a igreja, né? Como a igreja de Gálatas, praticando obras, querendo méritos, cargos. Quantos e quantos não está à procura disso? Méritos, glória, ser visto pela multidão, ser visto pelo pastor, pela missionária. Tudo isso daí, amado, é esterco. Paulo disse isso, ok? Eu vou ficar por aqui. Graça e paz a todos eleitos. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva. Convido todos vocês a se inscreverem neste canal, ok? Graça e paz. Graça e paz. O canal é Nascidos na Graça, ok? Se inscreva aí. Nascidos na Graça. Este canal aí, que eu vou enviar o vídeo daqui a pouquinho, é o canal Edileuza Maria Bertioga. Pode também se inscrever, ok? Forte abraço, queridos. Abraço a todos. Graça e paz.